Manuel Contreras, diretor da Inteligência Nacional, conhecida como DINA, Polícia Secreta do Chile da ditadura Augusto Pinochet em 1975, responde carta do general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações do Brasil, manifestando da mesma preocupação do general Figueiredo sobre o possível triunfo do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1977, reiterando que também tinha conhecimento do apoio dos democratas a Kubitschek e Letelier e que isso poderia no futuro ameaçar a estabilidade do Cone Sul, concluindo a carta que o plano proposto pelo general João Figueiredo para coordenar as ações contra certas autoridades eclesiásticas e conhecidos políticos da América Latina e Europa contaria com seu apoio. Kubitschek morre em acidente de carro entre Rio e São Paulo em 22 de agosto de 1976 e Letelier é assassinado um mês depois em Washington. O motorista do ônibus envolvido no acidente que matou o presidente Juscelino Kubitschek, em agosto de 1976, disse que recebeu oferta com uma mala de dinheiro para que assumisse na época a culpa da tragédia. Josias Nunes de Oliveira, 69 anos, afirmou que 5 dias depois do acidente foi procurado em sua casa em São Paulo por 2 homens e se identificaram como repórteres. O acidente sofrido por Juscelino Kubitschek chegou a ser anunciado 20 dias antes do óbito de J.K. Nas redações dos jornais já corria o boato de que ele havia morrido. Em 1975, o general chileno Manuel Contreras qualificou Kubitschek como uma ameaça, em uma carta enviada ao general João Figueiredo, chefe do SNI. Contreras era chefe do Serviço de Inteligência do regime do Augusto Pinochet, responsável pela morte do ex-chanceler chileno socialista Orlando Letelier, um mês após a morte de J.K., ocorrida em Washington e atribuída à Operação Condor. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai, com a CIA dos Estados Unidos, nas décadas de 1970 e 1980, criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes nesses países. Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor teve no ditador chileno, General Augusto Pinochet, seu grande articulador e o chefe do seu serviço secreto, a DINA, o coronel Manuel Contreras, seu executor. Era um acordo operacional onde as fronteiras entre os países deixaram de existir para a captura, tortura e assassinatos de adversários políticos dos regimes. A operação teve 3 fases. Na primeira, teria sido consolidada a base de troca de informações entre os 6 países membros. A fase 2 foi executiva, quando as ações passaram à troca de prisioneiros e execuções dentro do território dos países participantes do acordo. Na terceira, preparou-se a execução de adversários das ditaduras militares sul-americanas fora da América Latina. Em setembro de 1977, o jornalista norte-americano Dick Anderson divulgou uma carta redigida pelo coronel Contreras, endereçada ao general João Batista de Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações do Brasil. A carta é datada de 28 de agosto de 1975 e responde carta do general Figueiredo manifestando da mesma preocupação do general com a eleição de Jimmy Carter, nos Estados Unidos, e que é do conhecimento o apoio dos democratas com defensores de direitos humanos latino-americanos, entre eles Letelier e Kubitschek, o que no futuro poderá influenciar seriamente a estabilidade do Cone Sul e que o plano proposto pelo general Figueiredo para coordenar ação contra certas autoridades eclesiásticas e políticos da América Latina contaria com o nosso decisivo apoio. J.K. morreu num acidente automobilístico em 22 de agosto de 1976. Letelier sofreu um atentado à bomba em 21 de setembro, um mês depois de J.K., em Washington. J.K. lutava pela formação de uma frente ampla para restaurar a democracia com o ex-presidente João Goulart, que também morreu em 6 de dezembro do mesmo ano, de infarto na Argentina.
A Frente Ampla foi um grupo político criado a partir de 1966 reunindo o conservador Carlos Lacerda e seus antigos adversários de centro à esquerda Juscelino Kubitschek e João Goulart contra o regime militar de 1964. O fato de os três líderes da Frente Ampla terem morrido em datas muito próximas levantou a teoria de que essas mortes pudessem estar relacionadas à Operação Condor. Lacerda morreu na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro em maio de 1977, vítima de um infarto no miocárdio. Sobre a morte do presidente João Goulart em dezembro de 1976, a família do ex-presidente quer que o Ministério Público brasileiro requisite judicialmente os depoimentos dos ex-agentes americanos da Central de Inteligência Americana, Frederic Latras, agente da CIA em Montevideo em 1976 e Michael Townley, hoje em programa de proteção a testemunhas. Nos Estados Unidos, Michael Townley montou junto com Berrios, conhecido como Químico, o projeto Andréa para a polícia secreta chilena na década de 1970, que consistia na fabricação de venenos utilizados em diversas operações de assassinato de opositores no Chile. Entre os casos comprovados se destacam a morte do ex-presidente chileno Eduardo Frei Montalva em 1982. Michael Townley, conhecido executor da Operação Condor fora do Cone Sul, junto com os agentes da CIA da Operação 40, os cubanos Guilherme Novo e Orlando Bush assassinaram em Washington, quando George Bush era diretor da CIA, o ex-ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier em setembro de 1976. Declarações do ex-agente do Serviço Secreto uruguaio Mário Neira Barreto, que atuou com apoio da CIA, através de seu chefe em Montevideo em 1976, o agente Frederic Latras, e participou da operação de monitoramento do ex-presidente no exílio, afirmou que o ex-presidente foi envenenado pela Operação Condor na Operação Escorpião e que Frederic Latras e Michael Townley estariam envolvidos na morte de João Goulart, revela o ex-agente secreto uruguaio. Os pedidos de oitivas de agentes americanos é importante para a investigação, que deve se ir atrás das conexões sobre a morte do ex-presidente João Goulart. Em 1975, Bush pai era o chefe da CIA e trabalhava para desenvolver a Operação Condor, uma operação coordenada contra movimentos de oposição por toda a América Latina. A Operação Condor incluía o uso de fachadas ilícitas como a equipe de assassinato coordenada entre o Serviço de Segurança chileno DINA e terroristas cubanos de Miami. Também incluía o apoio a políticas brutais de repressão em massa em países de toda a América do Sul. A Operação Condor foi uma tentativa ambiciosa e bem-sucedida de coordenar aquela repressão. Aos poucos, as suspeitas de que o presidente João Goulart, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador Carlos Lacerda, os três líderes da Frente Ampla, terem morrido em datas muito próximas, levantou a teoria de que essas mortes pudessem estar relacionadas à Operação Condor e estão sendo confirmadas com grande riqueza documental. Eles teriam sido assassinados pela Operação Condor, uma espécie de Mercosul do terror, conforme está sendo comprovado pelas comissões da verdade na Argentina e demais países sul-americanos, mas a responsabilidade de George Bush na Operação Condor, sobretudo, a participação dos Estados Unidos na repressão das ditaduras sul-americanas, ficou ocultada. Após o atentado contra Orlando Letelier, a CIA de George Bush vazou um relatório falso na imprensa norte-americana, afirmando que o artefato que matou o dissidente chileno e uma americana num carro-bomba detonado por controle remoto em Washington não foi feita por especialistas, isentando o regime militar chileno, informando que a polícia secreta chilena não estava envolvida, acrescentando que Santiago queria uma aproximação com Washington. Não faria tamanha barbárie que as investigações do FBI estariam na direção errada. Foi com George Bush como diretor da CIA que o agente da CIA e chefe da DINA chilena, Manuel Contreras,
mandou explodir em plena capital dos Estados Unidos o ex-chanceler do governo Allende, Orlando Letelier, no mais escandaloso assassinato da Operação Condor. Ato impensável em Washington sem a cobertura da CIA, que ainda vazou pela Newsweek o relatório falso isentando o serviço secreto chileno. O atentado contra Letelier foi ordenado diretamente por Pinochet ao coronel Contreras, chefe da polícia secreta, que enviou o terrorista norte-americano Michael Townley para organizar o atentado.